Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. E estando ele à mesa, vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício, este perfume poderia ter sido vestido por muito dinheiro, para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês então estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão, porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante Judas buscava uma boa ocasião para entregar a Jesus. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhe respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de fazer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e o abençoando, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até naquele dia em que a beberei com vocês, o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo.
Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigie comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, o achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se, eles agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha. Então Jesus lhe disse: Coloque a espada em volta do seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais 12 legiões de anjos? Mas como está se cumprindo as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. E os que prenderam Jesus e o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e, tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram 2, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que não diga, tendo o Deus vivo por testemunho, se você é o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhe digo que desde agora vocês virão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse:
blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas. Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfema. O que vocês acham? E eles responderam: é réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também está com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-la no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para o cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias: pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preço conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Em estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabiam que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente, o sangue deste homem. Estou inocente, o sangue deste homem. Fique
o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, e tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele, e o colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram um caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então os levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois que o crucificaram, repartiram entre si as roupas dele, tiraram a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Os dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o rei edifica, salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes foi com os escribas e anciões zombando. Diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. E que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu em buscar uma esponja, e tendo embebido em vinagre e colocado na porta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Esperem, vejam se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saíram dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres, e observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue.
E José, levando o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando um grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentados em frente do túmulo Maria Madalena e outra Maria. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram em Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com a segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Passado o sábado, no começo do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, e eles não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. E agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de você para Galiléia. Lá vocês o verão. E como acabei de dizer a vocês, e retirando-se eles apressadamente do sepulcro, tomados de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés deles e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenha medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. E reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. E recomendando-lhes: digam isto, os principais deles vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruídos, e esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E enquanto viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos.